Volume 23. Capítulo 5. Dispositivo de teletransporte para outro mundo. Fortaleza flutuante, porão, andar 50. Imediatamente após sairmos da escada, encontramos um amplo saguão de entrada e, no meio dele, um círculo mágico. O círculo de teletransporte. Embora fosse semelhante a qualquer outro círculo de teletransporte de que eu me lembrasse, algo nele parecia estranho. Para começar pelo óbvio, ele era enorme. Provavelmente com 50 metros de diâmetro e cerca de 1 metro de altura. Era composto de placas de pedra com cerca de 1 metro quadrado de área e 10 centímetros de espessura. Em qualquer ponto do círculo, havia 10 delas empilhadas umas sobre as outras, e elas formavam o contorno do círculo. Um enorme arco se estendia sobre ele, e a parte inferior tinha sido gravada com marcas apertadas. Elas provavelmente faziam parte de um círculo mágico. Era um círculo mágico notavelmente tridimensional. O nome bidimensional não se encaixava mais. Era mais um dispositivo ou aparelho mágico. Cliff ficaria perturbado se visse isso. Essa foi a contribuição de Zanoba. Eu tinha voltado e o peguei, pois isso envolvia círculos mágicos. Isso estava muito além de algo que Zanoba ou eu poderíamos desenhar. Teria sido difícil até para a Roxy, que recentemente começou a estudar tudo o que podia sobre círculos mágicos. Talvez Cliff conseguisse, mas ele não tinha experiência em desenhar algo dessa magnitude. Uma obra de arte, comentou Perugius. Ele ergueu a cabeça como se ele mesmo tivesse construído o aparelho. Talvez não tenha sido totalmente egoísta. Deve ser muito gratificante para alguém que você orientou a criar uma obra-prima. Sem mencionar que Perugius provavelmente estava envolvido em seu projeto e construção. O que você acha, Orsted? Perguntou Perugius. Isso é um grande progresso. Estou surpreso. Orsted estava de volta, do nada. Quando ele chegou aqui. Um círculo mágico tridimensional composto por 25.000 placas de pedra. Isso era algo que até mesmo Orsted, em toda a sua vida, nunca tinha visto antes. Os autômatos que o rei dragão maníaco deixou para trás eram compostos de, no máximo, 50 partes, nenhuma delas muito grande. Nanaoshi construiu esse círculo mágico como se as limitações de tamanho não fossem uma consideração. Como eu pensava. Olhe para cima, na direção daquele arco. Isso faz parte disso. Não parece estar conectado. Ah, mas é? Esse é um dispositivo para confirmar o sucesso do teletransporte. Você está ciente de que os círculos de teletransporte deixam vestígios de mana após uso, certo? Sim. Bem, isso muda de acordo com o tipo de círculo de teletransporte. Ao medir essa mana, podemos avaliar se o teletransporte para outro mundo foi um insucesso ou não. Você pode fazer isso. Só de pensar que chegaria o dia em que eu teria algo para ensinar a um estudioso como ele. Você me superestima. Aprendi tanto com você quanto lhe ofereci. Você sabia de tudo desde o momento em que conheci. Perugius e Orsted estavam tendo uma conversa amigável. Perugius parecia estar orgulhoso por finalmente ter superado Orsted, mas Orsted parecia estar relembrando os velhos tempos, talvez com um pouco de dor na voz. Rudeus. Nanaoshi se virou e veio até mim. Vamos começar enviando coisas simples. Depois, examinaremos os rastros de mana do círculo de teletransporte para verificar se há teletransporte para o outro mundo. Se isso funcionar, passaremos a teletransportar animais vivos e, finalmente, a mim. Entendeu? Claro, mas não quero causar outro incidente de deslocamento. Certo? Vai dar tudo certo? Confia em mim, vai dar tudo certo? Nanaoshi repetiu 2 vezes que tudo ficaria bem, o que não foi reconfortante. Ela me entregou um relatório detalhado antes, mas o número de páginas era tão grande que não consegui nem dar uma olhada. Era reconfortante saber que Nanaoshi havia feito experimento após experimento para garantir que outro incidente de deslocamento não acontecesse. Sylphie e eu até ajudamos em alguns deles. Tem certeza? Com certeza. Bem, sua determinação parecia firme o suficiente. Tudo bem, vamos fazer isso.
Certo. Primeiro, vamos começar com uma maçã. Nanaoshi deve tê-lo preparado com antecedência. Ela pegou uma maçã em uma cesta no canto da sala. Em seguida, subiu no aparelho, trotou até o meio e colocou a maçã bem no centro. Senhor Perugius, por favor. Muito bem. Perugius foi para o lado oposto do círculo mágico. Ele não estava sozinho. Seus servos se espalharam para cercar o perímetro, cada um a uma distância igual. Silvaril foi em direção à base do arco. Rudeus, aqui. Segui as instruções de Nanaoshi e parei em um ponto bem em frente a Perugius. Lá, vi duas fendas em forma de mão que supus serem destinadas a mim. Quando eu der o sinal, comece a bombear mana. O máximo que você puder. Entendi. Fiz o que me foi pedido e coloquei minhas mãos lá dentro. Algo em tudo isso era estranhamente excitante. Olhei de volta para Sophie e a encontrei olhando com admiração para o enorme aparelho e conversando sobre algo com Zanoba. Ela tinha um conhecimento superficial sobre círculos mágicos, portanto, devia estar interessada. Eris não estava participando da conversa, em vez disso, ela estava olhando com confiança para o arco em sua pose habitual. Acho que ela gostava de coisas grandes. Atrás dela, Orsted estava parado. Senhor Perugius. Por favor, assuma sua posição. Muito bem. Ops, preciso me concentrar. Quero dizer, não é como se eu estivesse fazendo muito além de bombear mana, mas ainda assim. Agora. Comece. Perugius e seus servos colocaram as mãos sobre o círculo mágico de uma só vez. A borda do círculo mágico começou a piscar imediatamente. No entanto, apenas a borda. Os detalhes finos da borda do círculo mágico se iluminaram intensamente, mas a área próxima ao centro permaneceu escura. Será que isso foi um fracasso? Rudeus. Certo. Depois de ouvir isso, comecei a derramar mana em minhas mãos. De repente, minha mão direita parecia estar colada ao aparelho. Senti que ela estava sugando uma quantidade enorme de mana. O que eu não entendia era porque ela vinha apenas da minha mão direita. Estava fluindo da minha mão esquerda também, mas a sensação era muito mais fraca. Será que eu deveria fortalecer o fluxo da minha mão esquerda? No momento em que esse pensamento passou pela minha cabeça, a quantidade de mana que ele estava sugando pela minha mão esquerda aumentou drasticamente. Por outro lado, a quantidade da minha mão direita diminuiu. Direita, esquerda, direita, esquerda. A força com que ele sugava mana mudava de um lado para o outro. Se eu me concentrasse na sensação, poderia sentir como a saída de mana era diferente para cada palma e ponta dos dedos. Não parecia mecânico, eu podia sentir algo humano em sua extração. Quem o estava controlando? Perugius, hein? Sua expressão não demonstrava isso, mas acho que sua função era mais do que apenas ligar a coisa. Ele também dirigia seus assistentes. Essa máquina mágica não era automática depois de inicializada, ela precisava ser operada. As linhas do círculo mágico ganharam vida lentamente. Ele mudou de cor, de azul para verde e depois para branco, à medida que sua luminosidade tomava conta da sala. Logo, estava brilhante demais para manter meus olhos abertos. Era apenas o círculo mágico que estava iluminando a sala dessa forma. Eu nunca tinha visto nada parecido. Não. Eu tinha. Uma vez. Isso foi exatamente como o incidente do deslocamento. Blip. Com esse som, a luz desapareceu. Mas nem tudo. O arco. Apenas o arco continuava a iluminar fracamente a sala e a área diretamente abaixo dele, o centro do círculo mágico. O local onde antes estava a maçã. Ali, algo permaneceu. Algo azul claro? Manchas azuis pálidas estavam agora flutuando para cima a partir do círculo, como bolhas, antes de desaparecerem no ar. O experimento foi bem sucedido, disse Silvaril. Ninguém respondeu. Ela continuou seu trabalho como se isso fosse totalmente normal. Ela escreveu algo em um pedaço de papel próximo. Agora começaremos a analisar a mana residual para refinar nossa precisão em relação ao outro mundo.
No entanto, já temos dados sobre esse assunto, então duvido que demore muito. Enquanto ouvia a explicação de Nanaoshi, tirei minhas mãos do dispositivo mágico. Deus, você está bem? A pergunta me fez lembrar a sensação de minha mana sendo sugada. Essa quantidade foi apenas uma ativação. Ela esgotou essa quantidade de mana em apenas 1 ou 2 minutos. Mas alguns ataques como esse me esgotariam completamente. Estou bem, mas não consigo lidar com muitas apresentações repetidas. Entendo. Bem, bom trabalho. Estamos planejando ir a um ritmo de uma ativação a cada 1 ou 2 dias, então você pode descansar por hoje. Nanaoshi me agradeceu com uma reverência e correu até Perugios. Ela fez anotações enquanto consultava a equipe de pesquisa. Ela provavelmente iria compilar os dados em um relatório e aplicá-los ao próximo experimento. O próprio sistema de teletransporte entre mundos estava funcionando. Tudo que restava era completar o arco, analisar esses rastros de mana e, lenta mas seguramente, avançar em direção a objetos que fossem mais parecidos fisicamente com Nanaoshi. Esses estágios finais deveriam levar cerca de 1 mês. Perder tanto tempo enquanto Giese estava à solta não era o ideal, mas era o que era. Pensei nisso como começar do zero para compensar o fato de não ter conseguido fazer um aliado mais firme com Perugios antes. 2 semanas se passaram. Eu me deslocava entre minha casa e a fortaleza flutuante para ajudar nos experimentos. Esgotei grande parte da minha mana para esses experimentos, o suficiente para duvidar que pudesse recuperá-la até o dia seguinte. Decidi limitar ao máximo o uso diário de mana, conservando-a para os experimentos, caso fôssemos atacados inesperadamente. Com minha decisão de ir com calma, as coisas ficaram muito mais tranquilas. Isso não quer dizer que eu não tinha nada para fazer. Conversei com Zanoba sobre o gerenciamento das vendas de bonecas. Conversei com Roxy sobre possíveis melhorias na armadura mágica. Troquei informações com colaboradores de todo o mundo via tablet. Tracei estratégias com Orsted sobre planos que ainda não tínhamos definido. Todo tipo de coisa. Eu não estava ocioso. Em comparação com a corrida ininterrupta do último ano e meio, no entanto, foi um passeio no parque. Recebi vários pedidos de opinião sobre o gerenciamento do grupo mercenário ou sobre a venda de bonecas, e assim por diante, por meio do tablet de contato, mas aqui eu tinha mais especialistas para consultar. Eu não precisava decidir sozinho. Além disso, eu não estava perdendo tempo viajando, então podia ver meus filhos antes de irmos para a cama. Eu falava sobre meu dia com Zenith enquanto ela lia minha mente. Falava sobre Cliff com ele na Lizzie sempre que ela aparecia. Ajudava a ensinar Lara a falar. Ajudava Lucy com seus estudos. Fazia Arus chorar comigo e trocava as fraldas de Sig. Essa deve ter sido a sensação de ser um viciado em trabalho crônico tirando suas primeiras férias prolongadas em anos. Eu estava começando a entender por que Orsted tinha ficado perto de Sharia ultimamente. Houve momentos em que me preocupei com o fato de não estar fazendo o suficiente, mas todos precisam de uma pausa. Talvez a melhor maneira de me preparar para os desafios futuros fosse fazer uma pausa. A única coisa que teria tornado esses dias melhores seria ter participado de um pequeno deleite na hora de dormir, mas fui um bom menino. Eu tinha uma meta que exigia resistir a esses impulsos, então consegui. Um mês inteiro se passou, e os experimentos chegaram ao fim sem que eu percebesse. Todos eles transcorreram da melhor forma possível. À medida que os experimentos avançavam, passamos do envio de frutas para o outro mundo para o envio de animais vivos. Enviamos animais cada vez maiores, e cada um exigia um ajuste após o outro para o círculo mágico. Por fim, enviamos um cavalo, facilmente 3 vezes o tamanho de Nanaoshi, para o outro mundo. Verificamos os resultados registrados pelo arco. Ele dizia que o cavalo foi enviado para o outro mundo em uma massa de terra entre 10 e 30 metros acima do nível do mar. Uma massa de terra de 10 a 30 metros acima do nível do mar. Esse era o alvo que estávamos estabelecendo do nosso lado. Não era como se pudéssemos dizer para quais fronteiras da nação enviamos o cavalo a partir da mana residual.
As únicas configurações dos círculos mágicos deste mundo que poderíamos aplicar ao outro mundo eram se o destino era o mar ou a terra e a altura do destino. Ainda assim, essas configurações, por si só, realmente reduziam as chances de você morrer no instante em que conseguisse atravessar. Embora o chamássemos de outro mundo, não sabíamos se era o mesmo mundo que Nanaoshi e eu conhecíamos. É claro que estávamos invocando coisas como garrafas plásticas de lá, então a probabilidade era bem alta. Mas isso não era uma garantia. Ainda era possível que esse outro mundo fosse completamente diferente, simplesmente parecido com o que conhecíamos. Mesmo que fosse o nosso mundo, a vaga definição de massa terrestre de 10 a 30 metros acima do nível do mar ainda tornava mais provável que o destino fosse outro país. Além disso, a viagem de volta seria feita a pé. Se alguém fosse teletransportado com bastante comida, água, equipamento para o frio e coisas que pudesse trocar por dinheiro, seria possível chegar ao Japão, mas seria uma jornada brutal. Ainda assim, Nanaoshi parecia disposta a tentar. Sua mente já estava decidida há muito tempo. O próximo passo foi o verdadeiro negócio. Estávamos enviando a própria Nanaoshi. Para me dar tempo de descansar, marcamos a data final para daqui a 3 dias. 2 dias após a conclusão do experimento final, Nanaoshi veio à minha casa. Quero tomar banho em sua casa uma última vez, disse ela. Imaginei que fosse apenas uma desculpa. Bem, que tal fazermos uma festa de despedida enquanto você estiver aqui? Não, estou bem. Com isso, Nanaoshi desapareceu no banheiro, sozinha. Eu não sabia o que Nanaoshi queria. Será que ela queria uma mudança de ritmo antes do grande dia ou queria apenas se despedir? Será que ela queria uma última noite de paixão para se lembrar deste mundo? Se sim, talvez eu devesse entrar no banheiro. Não, definitivamente não era isso. Isso era apenas uma fantasia provocada por minha abstinência atual. Sylphie também ficaria furiosa se eu realmente fizesse isso. Mara, vá embora. Eu soube que ela havia se despedido de todas as pessoas que ficaram em Sharia, então fazia sentido que ela viesse para cá pelo mesmo motivo. Era sua última noite neste mundo. Ela estava escolhendo passá-la se despedindo da minha família. O mínimo que eu poderia fazer era falar baixinho com Aisha e Lilian para que elas preparassem um banquete digno da noite passada. Algo como muita batata. A Norrin também estava voltando para casa hoje, portanto, por menor que fosse o gesto, nós a mandaríamos embora com um sorriso no rosto. E, agora? Volte aqui. Eu não quero. Isso me trouxe de volta à realidade. Enquanto cuidava de Sieg com Sylphie, Lucien tinha pulado para a sala de estar. Nua. E agora, ela havia pulado em cima do meu colo. Papai, me ajude. Acho que eu tinha uma missão paralela em minhas mãos. Uma jovem nua, implorando por resgate. E pensar que minha pequena Lucy havia se tornado uma garota tão perversa. Ainda assim, um homem que a recusasse não seria homem algum. Fique atrás de mim, senhorita. Seja um deus dragão ou um deus demônio, vou dar uma surra em qualquer um que se atreva a ameaçá-la. Rudeus. O monstro apareceu, um deus demônio com cabelos vermelhos. Ela também estava de topless. Oh, não, a fraqueza do abstêmio Rudeus. Golpe crítico. Minhas esperanças de vitória diminuem. Rudeus, pegue a Lucy para mim. Ela está sendo exigente para tomar banho. Lucy, você estava dizendo que precisava de um depois de suar muito nos treinos de espada. Eu peguei a Lucy. Minhas desculpas, Lucy. Você precisa tomar um banho depois de se exercitar. Eu não quero. A mamãe vermelha é muito dura. Rude. Eris. Eu sei que posso aguentar, mas você não deveria estar batendo nas crianças. Mal educado. É claro que eu não estava batendo neles. Lavar o cabelo, não é o meu forte, só isso. Ah. Olhei de volta para Lucy. Ela estava com as bochechas inchadas, reclamando que a mamãe vermelha fazia seus olhos doerem quando lavava o cabelo. Tudo fazia sentido agora. Desculpe, Eris.
Eu deveria saber que nem mesmo você bateria em crianças. Muito bem, Lucy. Que tal finalmente ensinarmos você a lavar seu cabelo sozinha? Papai não vai. Ok. Lucy começou a dizer algo, mas parou no meio do caminho. Ela seguiu Iris de volta ao banheiro. Talvez ela só quisesse que você a lavasse, Rude. Sim, talvez. Mas Nanaoshi estava tomando banho agora, então eu não poderia entrar. Aguarde. É verdade, eu não havia contado a Nanaoshi. Talvez ainda houvesse tempo para entrar. Não, ela provavelmente sabia. Minha casa tinha o costume de deixar grupos entrarem no banheiro desde que foi construída. Já era tarde demais para reclamar da invasão de pessoas. Roxy e Norhan voltaram para casa algum tempo depois, levando Lara para o banho com elas. Nanaoshi, eles e Lucy saíram para dar espaço a elas. Elas saíram fumegantes. O longo banho também as deixou muito vermelhas. E, papai, a senhorita Nanaoshi me ensinou a lavar meu cabelo. Ela ensinou? Obrigado, Nanaoshi. De nada, foi um prazer. Nanaoshi havia cuidado de Lucy. Ela também deve ter conseguido falar com Iris lá dentro. Elas pareciam bem relaxadas uma com a outra. Ah, os banhos são realmente magníficos. Ficar pelado junto é o primeiro passo para a paz mundial. Finalmente, Sylphie e eu levamos Arius para o banho e, depois de nos lavarmos, chegou a hora do jantar. O cardápio desta noite era carne, legumes e arroz. Além disso, batatas. Batatas chips e fritas. O melhor tipo de junk food. Nanaoshi era um pouco estranha em comparação com o caos da minha família, mas não hesitou em comer as batatas. Mesmo que ela pudesse comer todas as batatas que quisesse quando chegasse em casa. A menina das batatas tinha um apetite invejável. Essa comida com certeza é deliciosa, comentou ela. Ela não parou nas batatas, também se serviu avidamente do arroz. Eles têm arroz na Fortaleza Voadora, não tem? Sim, mas este arroz é mais saboroso, talvez. É isso, agora. Nosso arroz era arroz Aisha cultivado em Sharia. Talvez eu pudesse mudar o nome da marca para empregada sensual ou algo assim. Ah, uma empregada virgem, ainda na adolescência, cultivando os arrozais, usando os homens musculosos que ela contratava, para criar minha própria iguaria pessoal. O que mais poderia satisfazer o apetite japonês? E, agora, esta é a última comida deste mundo que você poderá comer. Certifique-se de mastigar, ok? Você é minha mãe ou algo assim? Depois de responder, Nanaoshi comeu em silêncio por um tempo. Em algum momento, seu olhar se fixou não em mim, mas em minha família. Lucy conversava animadamente sobre suas recentes aventuras enquanto Norrin ouvia. Roxy conversou com Sophie sobre tudo relacionado a círculos mágicos. Iris alimentou Lara, Aisha alimentou Arus, e Lilian e Zenith cuidaram deles. Era uma visão mais animada do que eu poderia ter imaginado. Nanaoshi observava tudo com fome. Isso deve tê-la lembrado de sua própria família. Enquanto eu me perguntava sobre isso, o jantar estava chegando ao fim. Depois disso, Nanaoshi brincou um pouco com as crianças. Lucien tinha se afeiçoado rapidamente a Nanaoshi, provavelmente por causa do encontro no que tiveram antes. Arius passou algum tempo enterrando o rosto nos seios de Nanaoshi, como resultado, estava sorrindo de uma bochecha a outra. E Lara estava, bem, a mesma de sempre. Nanaoshi, você deveria passar a noite aqui. Por sugestão de Sophie, ela passou a noite. Um final natural para a noite. Infelizmente, nosso antigo quarto de hóspedes agora estava cheio de crianças. Sem lugar para uma hóspede dormir, acabamos emprestando a ela o quarto da Sophie. Naquela noite, conversei com Nanaoshi. A casa estava silenciosa. Todos os outros estavam dormindo profundamente. Sentamos frente a frente na sala de estar, iluminados apenas pela luz da lua e pela lareira, enquanto tomávamos taças de vinho. Mantivemos a conversa leve. Os hobbies de Perugios, como se o Varil era devotada a Perugios, coisas desse tipo.
Como Orsted e Perugius não se davam muito bem, mas pareciam reconhecer um ao outro. Pouco mais do que uma fofoca de bairro. No meio de nossa conversa leve, Nanaoshi mudou para algo mais sério. Rudeus, você realmente cresceu e se tornou um bom homem. Eu já. Você era como uma criança da escola primária quando conheci. Na vez seguinte em que eu vi, você era uma espécie de aluno do ensino médio. Houve um tempo em que eu achava que você era mais jovem do que eu. Mas agora, você é um adulto de verdade. Você é casado, tem filhos e tudo mais. Ora, essas coisas não fazem de alguém um adulto. Eu realmente não entendia toda essa coisa de criança isso e adulto aquilo. Eu tinha sido uma criança grande demais em minha última vida e já estava totalmente crescido. Sim. Mas, ultimamente, você parece ser mais adulto do que eu. Eu pareço. Sim. Você pensa em todas essas outras coisas, como seus filhos, sua família. Em comparação, eu quase não cresci. Isso não é verdade. Nanaoshi havia mudado muito em relação ao que era antes. Antes, ela não deixava as pessoas se aproximarem dela. Ela era invencível Silent Seven Star. A antiga Nanaoshi não teria brincado com meus filhos. Talvez. Mas parte disso é porque você me ajudou. Até então, eu não sentia nenhuma vontade de me envolver com as pessoas deste mundo. Você teria cuidado de crianças pequenas em seu antigo mundo. Provavelmente. Não. Eu acho que pensei que eles estavam atrapalhando os estudos. Os exames de admissão estavam chegando na época. Exames e testes de admissão, não é? Essas palavras tinham um toque nostálgico. Fico imaginando quantos anos se passaram ali. Urg, não quero nem pensar nisso. Oh, desculpe. Fazia cerca de 15 anos que ela havia chegado aqui. Se 15 anos se passassem ali, seria como no conto popular de Urashimataro. Talvez Nanaoshi envelhecesse instantaneamente 15 anos no momento em que se teletransportasse de volta. Sinceramente, tenho a sensação de que não passou muito tempo por lá. Por que isso? Expliquei a ela meu raciocínio embriagado. Você e eu fomos atropelados por aquele caminhão no mesmo dia, certo? Mas eu cheguei a este mundo quase 10 anos antes. Talvez o tempo flua de forma diferente entre aqui e lá. Você vai ficar bem, aposto. Você acha que sim? Nanaoshi olhou por um momento como se estivesse pensando em algo. Espere. Espere um pouco. O que quer dizer quando diz que fomos atropelados por aquele caminhão no mesmo dia? Ops. Você está dizendo que estava lá. Bem. Espere um pouco. Espere. Preciso de um minuto. Nanaoshi pressionou os dedos na têmpora e fechou os olhos, como se estivesse se esforçando para se lembrar. De repente, seu rosto voltou a se erguer. Aquele gordo. O que eu fiz? Deve ter sido por causa do álcool. E depois de eu ter sido tão cuidadoso todo esse tempo. Além disso, mal educada. De onde você tira a ideia de chamar alguém de gordo? Quero dizer, claro, eu posso ter sido gordo, mas... Ufa, então era isso. Era você. E pensar que aquele cara se transformou em Rudeus. Espere, então você realmente ficou gostoso, não é? Nanaoshi levou a mão ao queixo e seus olhos se arregalaram. Oh, que pena. Ela estava bem acordada agora. Eu pensei que ela ficaria enojada, mas agora ela parecia meio feliz. Perdão, senhorita Nanaoshi. Mas poderia, bem, manter isso em segredo para os outros. Eu agradeceria muito. Por que isso? Quero dizer, não acho que alguém ficaria comigo se soubesse. Não acho que todas tenham escolhido você pela sua aparência, sabe? Ainda assim, tenho coisas que prefiro manter em segredo. É justo? Nanaoshi se acomodou no sofá. Eu não tinha certeza se ela realmente havia entendido ou se estava apenas preocupada com a possibilidade de eu não cooperar amanhã se ela insistisse no assunto. Porque, ao contrário de mim, você é uma reencarnação. Sim. É isso mesmo, eu era uma reencarnação.
Não podia voltar a ser o que era antes. Eu não pretendia enterrar tudo sobre meu passado, mas certamente não falaria sobre isso se não fosse necessário. Além disso, meu antigo eu era constrangedor. Ter sido aquele lixo no passado foi o que me tornou a pessoa que sou hoje, mas isso não me deixava orgulhoso dele. Entendi. Vou guardar isso para mim. Obrigado. Por favor, faça isso. Isso me fez lembrar de mais uma coisa sobre minha vida antiga. É verdade, quase me esqueci. O que é isso? Porque você conhece minha identidade secreta. Bem, não é por isso, mas, de qualquer forma, eu gostaria que você entregasse isso à minha família no meu antigo mundo. Com isso, coloquei um único envelope sobre a mesa. A carta, um tanto volumosa, continha tudo o que eu tinha a dizer aos meus irmãos. Fazia 20 anos que eu não vinha para cá. Eu tinha passado por muita coisa. Sentia que podia erguer a cabeça e dizer que era diferente da pessoa que eu era naquela época. Com ênfase em diferente, veja bem. Eu não me consideraria respeitável de forma alguma. Eu tinha enchido a carta com desculpas pelos meus erros, lembranças dos momentos que compartilhamos, o que eu estava fazendo agora e muito mais. No entanto, ela poderia parecer sem sentido se Nanaoshi aterrissasse no Japão depois de menos de um dia naquele mundo. Bem, eu poderia viver com isso. A carta não era apenas para eles, era também para mim e para o que eu precisava dizer. Entendido, disse Nanaoshi enquanto a colocava com carinho no bolso. Vou me certificar de que ela chegue lá. Obrigado, estou contando com você. Não havia nenhuma garantia de que ela se teletransportaria para o Japão ou que conseguiria voltar ao Japão depois de se teletransportar. A viagem poderia levar anos. Meus irmãos poderiam ter se mudado, pelo que sabíamos, e ser impossível encontrá-los. Ela assentiu com a cabeça, apesar dessas incertezas. Além disso, eu disse, entregando-lhe mais uma carta, bem mais fina do que a anterior. Caso tenham se passado anos nesse mundo e você não tenha para onde ir e ninguém em quem confiar, escrevi esta carta para dizer aos meus irmãos mais velhos que cuidem de você. Mesmo que seja só por um pouquinho. Nanaoshi aceitou a carta com as mãos trêmulas. Mas eu não podia. Bem, eu não era nada além de um incômodo por lá, então eles podem simplesmente recusá-la de cara, mas você sabe. Você foi um incômodo? Sim, um sanguessuga sem emprego. É melhor ouvir isso de mim. Se ela conhecesse meus irmãos, eles a avisariam. Nanaoshi olhou profundamente para o meu rosto como se estivesse inspecionando-o em busca de sinais de que eu era um perdedor. É difícil acreditar nisso. Talvez essa descrença fosse a prova do quanto eu havia me esforçado. Não era um pensamento feliz. Bem, se você está oferecendo, eu ficaria honrada em aceitar, disse Nanaoshi, segurando a carta no peito e abaixando a cabeça. Não tenho palavras para lhe agradecer por tudo que fez. Nanaoshi voltaria para casa amanhã. Os experimentos haviam sido perfeitos. Não havia o menor erro naquele círculo mágico. Mas, mesmo assim, uma ansiedade se enroscava em meu interior e eu não conseguia me livrar dela. Fizemos todos os preparativos possíveis. Fizemos todos os cálculos possíveis. Nanaoshi parecia confiante. Nenhuma alma pensou que ela falharia. Ainda havia um último motivo de preocupação. Um motivo que eu não tinha a intenção de espalhar ainda mais ao ousar falar em voz alta. Um motivo que, em seu coração, Nanaoshi certamente conhecia. Um motivo que, se ela soubesse, também não falaria. Talvez ela já tivesse tudo sob controle. Então, deixei por isso mesmo. Amanhã, vamos levá-la para casa. Sim. Se suas convicções forem fortes o suficiente, todo o resto serão apenas detalhes.